Olá pessoal, falando ainda desse livro aqui, Senhor Jesus Cristo, do Larry Hurtado. Ele vai falar então sobre o segundo século e a importância da, dessa visão de Jesus como Deus, né? E vai falar então já abrindo para esse período de 70 até 170. Tá? Então ele diz assim, na página 629, ao longo do século II, entretanto, membros da elite cultural do Império Romano começaram a registrar crescente consciência e preocupações acerca do cristianismo. Inicialmente, isso envolvia principalmente referências de passagem e observações ácidas, como, por exemplo, em Tácito, Anais 1544, e em Suetônio, em Nero 16.2. Epíteto está escrevendo em 135, escreve em Encriridon, 4.7.6. E Galeno também fala dos cristãos. A famosa carta de Plínio a Trajano, 113, e a cautelosa resposta de Trajano indicam que as autoridades políticas estavam começando a se preocupar com o movimento cristão, embora ainda estivessem mal informadas. Pelo final do século, apesar das perseguições ocasionalmente cruéis, localizadas, o cristianismo tinha se tornado suficientemente visível para ser extensivamente ridicularizado na engenhosa farsa de Luciano de Samosata, em A Morte do Peregrino, o que sugere que este autor ambicioso pensou que seus leitores já teriam ouvido alguma coisa sobre os cristãos e gostariam de uma história que os ridicularizasse. Nesse período, os cristãos também eram objeto de ataques literários mais sérios. Por volta de 160, Cornélio Fronto, o célebre orador, tutor e confidente de Marco Aurélio, compôs um escrito contra os cristãos, mencionados em fontes antigas, mas infelizmente perdido. Pouco depois, Celso lançou a crítica impressionante, bem pesquisada ao cristianismo, a verdadeira doutrina. Talvez a primeira contestação filosófica completa da fé cristã a partir da perspectiva de um pagão instruído. Então você veja a quantidade de textos que já começa a ter falando aí sobre os cristãos, né? Tácito, Suetônio, Epíteto, Galeno, Carta do Plínio, Luciano de Samosata, Cornélio Fronto, Celso, e você não tem ninguém ali denunciando uma conspiração de que isso teria sido uma invenção romana, né? Ninguém sugere nada parecido com isso, né? Você tem a questão dos papiros, né? Dentre as cópias mais antigas de escritos que se tornaram parte do Novo Testamento, temos P52, que é um pequeno fragmento do Evangelho de João, datado de 130. Embora Schmidt já propõe uma data não anterior a 170. Então, está em debate essa questão da data. Manuscritos fragmentários de Mateus, P103, P104 e P77, datadas para o final do século II ou início do século III. Temos também P75, que é textos de Lucas e de João, aí por volta de 175 a 200. P45, aproximadamente de 200 a 250. Temos os 4 evangelhos mais Atos. P46, aproximadamente 250, temos as cartas paulinas. E também temos textos aí não canônicos aí dessa época, né? Pastor de Hermas, Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé. Tudo isso textos cristãos aí já no século II, início do século III, tá? Com relação à carta de Clemente, de Roma, ele já sugere
alguma data próxima de 65 a 85. Independente de quando foi escrito, a dependência demonstrável de um Clemente de Hebreus mostra que a carta obteve impressionantemente cedo um leitorado favorável e amplo uso eclesial. O uso alusivo de Hebreus em um Clemente sugere que o autor desse texto, escrito em Roma, provavelmente por volta de 95, esperava que seus pretendidos leitores da Igreja de Corinto, naquele momento, também estivessem familiarizados com o livro de Hebreus e que os tivessem em grande estima. Dentre os escritos da seita de Qumran, o texto fragmentário conhecido como 11Q Melquisedeque mostra que, ao menos nesse círculo judaico-cristão, pré-cristão, o Salmo 110 também era provavelmente influente. Esse texto de Qumran se refere a Melquisedeque como um ser celeste, identificando especificamente como o Elohim do Salmo 82. Ele é provavelmente também a mesma figura conhecida como Arcanjo Miguel em outros textos judaicos. Então ele chega à conclusão. A carta dos Hebreus, que também fala de sacerdócio de Jesus por Melquisedeque, pode refletir uma adaptação cristã primitiva das ideias de Qumran sobre Melquisedeque. Alternativamente, as referências bíblicas a Melquisedeque podem ter gerado um corpo variado de especulação sobre essa figura na tradição judaica, da qual Hebreus e 11Q Melquisedeque são, por acaso, os dois textos chaves preservados, sem nenhuma conexão mútua. Então, os dois podem ter usado uma tradição comum. Como Kobelski mostrou, essa segunda opção é mais provável à luz das diversas diferenças no tratamento de Melquisedeque nesses dois textos, em Hebreus e em Qumran. Então, pode ser que Hebreus não tenha copiado de Qumran, pode ser que tenha copiado de um texto em comum, tenham acessado um texto em comum. E aí na página 666, aos textos que aqui considerados poderíamos adicionar outros, geralmente datados no mesmo período aproximado, especialmente 1 e 2 Pedro, Judas e Apocalipse. Também nesses escritos há uma vigorosa afirmação de crenças tradicionais e práticas devocionais, bem como preocupações similares sobre ensinamentos de mestres que representam sérias variações dessas tradições. De igual modo, nas tradições que esses textos reafirmam, Jesus é reverenciado como divino. Eles refletem o mesmo tipo de vinculação singular com Deus que observamos como característica na evidência cristã do primeiro século, já desde as mais antigas cartas paulinas não contestadas. Além disso, esses escritos, especialmente 1 Pedro e o Apocalipse, confirmam que a devoção a Jesus estava crescentemente levando ou ameaçando gerar conflitos com as autoridades romanas, e não simplesmente ostracismo social por parte dos outros membros da população. Portanto, dado que esses outros escritos amplamente oferecem mais evidências para os pontos básicos que já destaquei acerca dos afluentes que alimentaram o cristianismo no século II e sua devoção a Jesus, seria quase supérfluo discuti-los aqui. Então ele está reforçando essa tese, que esses textos também tratam do Jesus Deus, né? É isso. Muito obrigado, então.